O pecado é a natureza daquele que está separado de Deus. Podemos citar o pecado como um ato isolado, mas é apenas uma parte do todo. O pecado é o estado daquele que está degenerado, separado da presença de Deus, e os atos pecaminosos, os atos são apenas características daquele que está isolado, que está degenerado, distante da luz. O pecado é a falta da luz, como as trevas. Não é trevas sem que falte luz. O pecado não é pecado sem que falte a presença de Deus. O pecado é o estado daquele que está distante da luz, distante da presença de Deus. Então, acho que uma boa figura para se pensar é: onde há luz, não há trevas. Você pode dividir as trevas como falta de luz. Onde há a presença de Deus, não há pecado. Você pode definir o pecado como ausência de Deus. É aquele que se encontra distante da presença de Deus, com certeza seus frutos serão de atos pecaminosos. Agostinho de Hipona gostava de dizer que a origem do pecado era o orgulho, o egoísmo, a autoafirmação, você buscar os próprios interesses. Tiago vai escrever que as nossas tentações são de origem da nossa própria cobiça, aquilo que nos atrai, aquilo que nos seduz. É daí que se origina a nossa provação, ou seja, nosso pecado vem daí, né? Quando essa cobiça ela concebe, então surge o pecado, que gera a morte. O próprio Tiago também vai dizer que as nossas orações estão erradas quando nós oramos para o nosso próprio deleite, ou seja, para satisfazer a nossa própria vontade. Gostaria de fazer a figura de um desenvolvedor, de um programador. Quando nós escrevemos códigos, né, escrevemos milhares de linhas de códigos, e você pode fazer um código com milhares de linhas de bom código, mas apenas uma única linha de código ruim pode quebrar todo o programa. E isso vai fazer com que ele seja totalmente inoperante, né? Uma única linha pode transformar um programa em algo totalmente inoperante, dependendo de onde estiver esse erro. Então, existem os protocolos de conexão com Deus. Você pode ler a Bíblia, pode orar, pode jejuar, mas se você tiver o pecado, o protocolo de desconexão com Deus, então você está ali introduzindo um código ruim que vai afetar todo o seu relacionamento com Deus. E é extremamente importante nós falarmos sobre isso, porque isso afeta a vida das pessoas num todo, numa parte, não apenas de uma área, mas em tudo. Tudo é afetado quando há a presença do pecado, ou, se você preferir, a ausência de Deus. Isso impede que as nossas orações sejam ouvidas. Isso faz separação entre o homem e a mensagem, a revelação de Deus, entre o homem e Jesus Cristo. É como eu estou tentando aqui descrever o homem como uma máquina que é capaz de estabelecer conexões, sabe? Seu celular, seu computador, ele consegue se conectar com a rede, com a internet e se comunicar com vários dispositivos que estão na rede. O homem, como uma máquina, é capaz de se comunicar com Deus desde que ele esteja separado do pecado. E quem separa o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. É a própria bondade e a misericórdia de Deus que intervém e nos chama para um relacionamento com ele. Então, o nosso maior ponto aqui é que se nós não agirmos de forma que testifique que nós estamos conectados com Deus, né? Nós vamos ver nas nossas ações são de pecado, são de santidade. É assim que nós sabemos se nós estamos conectados ou se nós estamos desconectados de Deus. E muita gente acha que gosta de culpar Adão, né? Acha que nosso problema é de origem em Adão, como se nós estivéssemos com uma dívida que ele adquiriu. De fato, tudo pode dizer que tudo começou ali, mas de forma consciente, nós consentimos com o erro de Adão, por intermédio de nossos atos de transgressão. Nossos atos de transgressão são uma prova de que nós consentimos e damos continuidade ao erro de Adão. Adão, com certeza, no mínimo, você pode chamar de um mau exemplo para os seus descendentes. Mas os nossos atos de transgressão não podem ser imputados ao nosso pai Adão, à nossa mãe Eva. Nossos atos de transgressão são imputados em nós mesmos. Nós decidimos, pela nossa natureza decaída, degenerada, nossa natureza distante de Deus, separada de Deus, decidimos pecar. Então, a mensagem de Deus nos mostra que nosso adversário procura nos prejudicar, né, de forma extremamente capaz. Ele tenta introduzir ali esse código ruim na humanidade, mas são as nossas cobiças que nos fazem ser tentados, que nos fazem viver uma vida de impureza. O pecado,
ele não é algo passivo, o pecado é algo ativo, é a vontade pela impureza, não, é a falta de vontade pela pureza, é a falta de desejo por Deus, e logo desejo por coisas que não são da virtude do Espírito. Então, é algo ativo, é algo que está ali em ação. Você não pode dizer que o pecado é algo passivo, que vem aí do pecado de Adão. Não, nós decidimos, nós agimos conscientemente. É esse o comportamento da natureza daqueles que estão distantes da presença de Deus. Tudo isso dá várias formas, né, de ser cobiçador, várias formas de ser egoísta, várias formas de buscar o próprio prazer, a vaidade, a sensualidade, o orgulho, a ambição, a avareza, a incredulidade. Todas essas coisas são apenas formas de buscar o próprio interesse, que é ali a origem do pecado, que é o oposto do amor benevolente de Deus, do amor doador, o oposto do amor que oferece às suas criaturas a felicidade de conhecer o que o próprio Deus conhece, né? E ainda mais nos fazer a sua própria semelhança, né? Que é o que dá origem à criação, o amor benevolente de Deus. Deus oferece à sua criatura a possibilidade de existir, de conhecer a realidade, e isso é o amor benevolente de Deus. O oposto disso é pensar em si. O oposto do amor benevolente é pensar em si. Essa é a natureza do pecado, é pensar em si. Então, se você busca entender melhor a natureza do pecado, para que você possa viver conforme o oposto, o amor benevolente, para de pensar em si. Até mesmo, às vezes, nós pensamos em nós mesmos de forma indireta, pensando na espécie, pensando nos nossos descendentes. Não deixa de ser uma forma de querer perpetuar-se, sabe? Então, o altruísmo, às vezes, pode ser egoísta. Então, cuidado. O amor benevolente é colocar a vontade de Deus acima de tudo. Porque se nós formos deixar que a nossa vontade decida, nós estamos correndo um grave risco de decidir conforme o nosso próprio prazer, a nossa própria vontade, e nós não temos a sabedoria correta para discernir entre aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Nós temos que confiar isso a Deus. Ele sabe aquilo que vai produzir nosso bem, que é a sua perfeita, a sua boa, a sua agradável vontade. Que nós possamos deixar de lado todo embaraço, todo desejo pelas coisas naturais que nos atraem, deixar de lado a cobiça, o interesse próprio, em favor deste amor benevolente que é transformador, que nos faz cada vez mais capazes e possibilitando o nosso encontro, a nossa conexão com Ele.